Bom dia, meus amados. Hoje é quarta-feira, dia 15 de julho de 2026. O vídeo de hoje vai tratar sobre algo que eu acredito poucas pessoas se dão conta, mas é preciso começar a ampliar a nossa consciência e se identificar dentro deste projeto do plano divino para a Terra. Vamos dar um título para este tema de hoje, para que fique mais fácil entender as mensagens. Somos todos peças do tabuleiro. Muitos de vocês já conhecem tabuleiro de jogos, por exemplo, o xadrez, jogo de damas, mas principalmente o xadrez, que é o jogo mais conhecido. Cada peça tem a sua função. Cada peça se move de um jeito único e também diferente. Existem movimentos que não são permitidos para algumas peças, mas tem movimentos que podem ser permitidos, dependendo da situação, para várias peças ao mesmo tempo. Como se diz, aquela que está na vez é aquela que vai jogar e executar o movimento necessário. Se nós compararmos a humanidade da Terra como peças de um tabuleiro e o planeta Terra como tabuleiro propriamente dito, nós vamos ver que mais ou menos as coisas não são muito diferentes. Você tem funções, eu tenho funções, os outros também têm funções, nem sempre são as mesmas. E muitas vezes queremos fazer a função do outro ou queremos que o outro faça a nossa função, e isso é impossível. Por que cada ser humano neste planeta Terra tem uma função? Já foi dito aqui que nós somos consciências. Todos nós somos uma consciência também chamada de alma, e propriamente, para ser mais exato, um fractal de alma, uma parte da consciência maior, a qual nós somos de verdade. E que viemos aqui experienciar a vida neste planeta de provas e expiações, de luz e sombra, de dualidade, de polaridades, com o livre-arbítrio de cada um, e assim experienciamos uma vida única. Somada a todas as encarnações, temos hoje um histórico individual, inconfundível. Tanto que não existem duas histórias de alma iguais. Esta é a experiência que nós viemos aqui garimpar, para levar para as nossas versões mais elevadas de alma, para a nossa mônada, para os universos superiores e para o cosmo infinito, lá na fonte criadora. É onde tudo se concentra. É lá que está a grande biblioteca cósmica. E lá estão os nossos registros, as nossas façanhas, as nossas experiências, o nosso aprendizado, a nossa contribuição para o plano divino. Então veja a importância que você tem. Você é uma peça importante, não importa aonde você está, no momento no tabuleiro. Os teus movimentos, eles obedecem às regras desta peça que é você. E é você que decide. O maior engano que nós podemos cometer é acreditar que os outros vão fazer a nossa função. É acreditar que eu posso mudar a função do outro a meu bel prazer, aos meus interesses, aos meus caprichos. Isso não é verdade e não é possível. Nós precisamos entender que nós estamos posicionados, cada um, exatamente aonde deveria estar. E, embora se alargue muito as possibilidades, cada um está restrito à sua função, pelo menos naquele momento.
Se uma peça do tabuleiro está numa posição lá do tabuleiro, ele tem um campo de ação, não pode se movimentar num campo além daquilo que é permitido. E assim é a vida. A nossa conduta, a nossa experiência, as nossas decisões, as nossas ações, e se vamos mais profundamente, as nossas intenções, os nossos pensamentos, nossas vontades, os nossos desejos e o nosso querer. Neste jogo, ou neste tabuleiro, dependendo da situação, todos têm a sua importância. Às vezes, um simples peão, num determinado lance, tem uma importância maior do que a rainha, do que o rei. Porque é o momento dele jogar, é o momento dele agir, é o momento dele executar a sua função. E é ali que está o segredo. Não há ninguém mais importante do que o outro e nem menos importante do que o outro. Porque existe um plano coletivo para o planeta Terra. Um plano que foi programado antes do planeta ser criado. E quem cria os planetas e as estrelas tem o seu projeto. E depois as consciências vêm para executar esse projeto. Por isso agora chegamos num tempo onde finaliza-se o ciclo primário do planeta Terra, o ciclo de provas e expiações da terceira dimensão de consciência humana. É um tempo de ascensão. Se a Terra faz a sua transição para um mundo de regeneração, ela terá uma outra frequência e tudo nela estará ajustado para a quinta dimensão de consciência. Obviamente, as consciências humanas precisam estar também alinhadas na quinta dimensão de consciência. Porque será um outro mundo totalmente diferente, uma outra energia, uma outra frequência, um outro aprendizado. E felizmente, não mais de provas e expiações, ou seja, a dor e o sofrimento não existirão mais aqui. Serão desnecessários porque as consciências não precisam mais ser conduzidas e alinhadas quando se perdem. Elas por si só sabem exatamente o que devem e o que não devem fazer e como aprender sem a necessidade de se desviar da rota, do caminho. Evoluir é a meta principal de cada consciência. Se estamos aqui para evoluir, precisamos mudar constantemente. Porque se não se muda uma direção, você continua naquela direção e vai levar aonde aquela direção aponta. Um ponto fixo. Mas se nós temos as possibilidades de tangenciar em todas as direções, em todos os sentidos, experienciar tudo aquilo que nos é permitido, e é isso que leva um resultado lá adiante que nos permite atingir a frequência da ascensão. Então é preciso também fazer as mudanças. É preciso se permitir. Permanecer na velha regra, no velho exercício, não se passa a lição, não se vira a página do livro, não se passa de ano. Aí a alma fica estagnada. É certo que muitos dizem, a alma não evolui. Sim, é verdade. A consciência é a própria alma e ela se expande, e na medida que ela se expande, ela não volta mais a se contrair. Mas ela pode estagnar por muito tempo, enquanto a espiral galáctica se movimenta, tudo se movimenta junto. Se a consciência ficar estagnada, ela fica para trás. Ficando para trás, ela perde muito tempo. É possível recuperá-la adiante? Sim, por isso existem as transmigrações de alma de mundos para outros mundos. O exílio, como dissemos aqui tantas vezes. Mas existe uma coisa dentro de cada um de nós, já que somos uma consciência livre para escolhas.
Existe dentro de cada consciência a dualidade, as polaridades de luz e sombra. A luz é a nossa consciência maior, a nossa consciência evoluída, que quer seguir a evolução. E a sombra é o nosso ego, que não gosta de mudanças. Que ele agrega todas as energias e as frequências de baixa vibração, como o ego, por exemplo. O ego ele é importante dentro do seu limite, assim como um remédio. Dentro da dose ele funciona. Se não estiver na dose, ele ou não funciona ou ele se transforma num risco. Um remédio pode ser veneno porque, usado na dose exagerada, ele também vira tóxico. O ego fora do limite é um grande problema hoje. Muitos de nós temos medo de arriscar. Temos medo de ultrapassar as linhas necessárias justamente porque já falhamos em outras oportunidades anteriormente. E isso nos traz algum receio. Mas lembre-se que quando você errou lá atrás, aquele erro te proporcionou a retomada do caminho. Não é assim? Quando você pega a estrada e se erra numa encruzilhada, aí você retorna e você aprende que lá não é para aquela direção. Tem que ajustar o GPS. Seguir no caminho certo. O desvio pode causar um atraso muito longo. Quando falamos aqui numa comparação, numa estrada, numa viagem, se você se perder numa encruzilhada, quanto tempo você perde? E mesmo se tiver um obstáculo e tiver que desviar, também é uma perda de tempo. Então, estar consciente do caminho verdadeiro. Tentar sempre o caminho que nos leve adiante. Ainda mais agora que estamos nesta encarnação, que é a última, na condição de provas e expiações aqui no planeta Terra. É claro que muitas pessoas ainda vão desencarnar e precisam de mais encarnações em provas e expiações. Serão aquelas almas, então, que terão que ir para um outro planeta ainda de provas e expiações. Mas olha a oportunidade que nós temos agora de fazer a ascensão. Afinal, quantas encarnações temos aqui? Se temos aqui 1000 encarnações, olha as oportunidades que tivemos. E esta é decisiva. Vamos fazer um esforço, vamos fazer um pequeno propósito de alma, vamos ser, pelo menos, pessoas que querem agir no bem, na ética, na moral, causar menos estragos para si mesmo, porque tudo que nós temos ainda de recuperar de vidas passadas vai aparecer nesta vida. Se nós causarmos mais débitos para nós mesmos, será que teremos condições de quitá-los todos? Precisamos raciocinar, precisamos nos posicionar dentro daquilo que realmente queremos. Quantas vezes eu disse aqui, todo mundo quer ascensionar, mas tem que fazer por merecer. Querer é uma coisa. Nós queremos tantas coisas, mas nós precisamos fazer algo para conquistar essas metas. Manter-se firme nos propósitos. Quando mudamos de opinião, quando mudamos de tática, quando mudamos de direção toda hora, começamos a andar em círculos. Manter-se firme no propósito. Qual é o meu propósito? Qual é o teu propósito?
tirar um tempo para si, para avaliar a caminhada, para meditar, sem paixões, sem interesses. Nós não podemos cair na armadilha dos trevosos que querem arrebanhar a maior parte da humanidade para si, para levar ainda para mundos de provas e expiações. Se eles querem a nossa companhia, nós não queremos a deles. Se eles não querem ascensionar, o problema é deles, nós queremos ascensionar. Então vamos, de uma vez por todas, fazer um esforço. Vamos fazer a nossa parte. Vamos nos alinhar com as novas energias da Terra. Vamos mudar aquilo que precisa ser mudado dentro de nós, independente dessas paixões que nos limitam. Esta vida tem um tempo. Todos nós temos um tempo que a alma estipulou antes de encarnar. Não sabemos quando chega ao fim. Pode chegar hoje, amanhã, o mês que vem, daqui 1 ano, daqui 10 anos, daqui 20 anos, mas muitos de nós ainda precisamos desencarnar mais uma vez. Obviamente que tem aquelas almas que podem fazer a transição junto com a Terra e não precisarão mais desencarnar, mas isso não importa. Não vai fazer diferença nenhuma quem desencarna e quem não desencarna. O que vai fazer a diferença, de fato, é o estado de consciência, a frequência de cada alma. No desencarne ou no final da transição. É onde se decide o destino de cada um de nós. A nova terra ou o exílio. É tão importante isso que nós não dependemos de ninguém. Nem pessoas, nem almas desencarnadas, nem entidades superiores, nem de entidades negativas. Nós não dependemos de nada e de ninguém para decidir se queremos ascensionar ou não. Mas para decidir temos que fazer, porque dizer eu quero e não fazer nada vai ficar querendo. Qual é o meu propósito? Qual é o teu propósito? Qual é a minha função? Qual é a tua função? No dia a dia nos mostra isso. Não precisamos ficar adivinhando e nem consultando os deuses. Nós temos o dia a dia, e o dia a dia nos apresenta cada tarefa, cada lição, cada oportunidade. Não precisamos correr atrás de nada. Quando você levanta pela manhã, tenha a consciência, hoje eu tenho um dia para decidir muita coisa. Vamos ver o que vem, vamos fazer cada passo. Naturalmente, apreciando a paisagem, como eu já disse tantas vezes, degustando da vida, por mais dificuldades que tenha, porque as dificuldades são as nossas provas finais. O aluno que está na escola, ele precisa fazer as provas finais. Obviamente tem alguns que, às vezes, já passaram de ano antes do finalzinho, então são liberados das últimas provas. Assim também tem as almas. Mas se estamos aqui e temos provas, é porque ainda precisamos da nota. Manter-se firme nesses propósitos, não desanimar agora. Alinhar a consciência limitada com a versão mais elevada. Sem exageros, obviamente. O que é isso? Alinhar a consciência limitada. Porque nós estamos encarnados num corpo de matéria onde a consciência é limitada. Mas estamos num tempo que nós podemos nos alinhar com as nossas próprias versões de consciência. Os nossos eus. Nós temos muitas versões nossas em outros mundos. Ainda não temos o conhecimento e o entendimento muito bom de como se comunicar, mas nós sabemos que temos esse amparo. E isso já é suficiente para que nos mantenhamos confiantes. Se precisar, faça uma meditaçãozinha
Consulte a tua versão mais elevada de consciência, veja quais as respostas ela te dá. É claro que ninguém vai ficar falando para você, você não vai ouvir uma voz, você não vai receber nada por escrito, mas você vai receber as intuições. A intuição é o nosso canal de comunicação com as versões nossas e outras entidades superiores. Saber usar essa ferramenta. O problema é que as pessoas não acreditam. E quem não acredita é aquela história, tem que ver para crer. E agora nós estamos num tempo de crer para ver. Passamos do jardim de infância da alma nesta escola, agora estamos já indo para um nível superior. Então, alinhar a consciência limitada com as nossas versões mais elevadas faz com que nós consigamos gradativamente absorver conhecimento, entendimento, que são ferramentas, são subsídios para que possamos fazer uma ascensão mais rápida e mais tranquila. Nós vamos começar a receber informações das nossas vidas passadas, mas não são informações que vêm por escrito e nem faladas e nem ditas e escritas de qualquer forma, porque elas vêm de dentro de nós. Aos pouquinhos, dentro da nossa capacidade. Todos nós que estamos encarnados na Terra temos vidas passadas. Temos história. O véu do esquecimento era necessário para que a gente não misturasse os personagens desta vida e das anteriores. Mas agora estamos terminando. É como um teatro onde exercemos várias funções, vários personagens, e agora vamos assistir a película. Você foi preparado por muitas encarnações para estar nesta aqui agora. Não importa a tua missão. Nós temos muito medo de assumir a nossa posição agora, a nossa função, as nossas capacidades, porque nós já erramos em vidas passadas, quando tentamos ser um pouco mais práticos, melhores, com mais ferramentas. Porque nós temos o ego, foi dito aqui antes, e se nós não controlarmos o ego bota tudo a perder. Você vem com uma missão, vem com uma ferramenta extraordinária para uma encarnação, e vai executar a tua missão, e aí começa o ego subir na cabeça. E aí você quer ser mais do que você é. E aí o ego te derruba, porque o ego ele é um pilar falso. É claro que poucas informações temos das vidas passadas, mas devagarinho vamos recebendo. Eu às vezes recebo alguma informação, pingado aqui, pingado ali. Mas eu não me importo, porque um dia nós vamos saber tudo. Então vamos apenas ficar tranquilos. Quando vem uma informação, pegue para cima sem grande alarde. Muitos de nós fomos preparados há muito tempo. Não na última encarnação. Pode ser há muito tempo. O meu exemplo, por acaso, eu recebi um dia uma informação, eu não pedi. Essa missão que eu executo hoje, ela não foi escolhida para esta encarnação, ela foi escolhida para uma prática durante muitas encarnações. Com certeza mais de 20. As últimas 20, 30 encarnações. Porque a informação que eu recebi diz que a minha missão começou há 2.700 anos. Quando eu decidi frequentar a escola do conhecimento do mestre Confúcio e os seus dois mestres auxiliares, Lanto e Kuthumi.
Durante as sucessivas encarnações, eu já estive em algumas delas, encarnado na mesma encarnação do Kuthumi, do Lanto, do Confúcio, porque nós praticamos algo que às vezes o mestre vem também nos auxiliar como encarnado. E muitos mestres ascensionaram, mas antes de ascensionar eles fizeram uma missão maravilhosa. E muitas vezes ascensionaram e voltaram para poder ajudar. Enfim, você teve uma história fantástica, mesmo que você não saiba. Você vai saber na hora certa. Muitos não podem saber agora, porque senão se perdem pelo ego. Se eu recebi a informação que eu recebi, é porque o meu ego está sob controle. Senão eu poderia me perder. E aí nós vemos muitos canalizadores, muitos youtubers que têm os seus canais e que de uma hora para outra desmoronam no ego. Começam a se achar mais importante. Se em 2.700 anos eu trabalhei a minha missão, em algumas delas eu tenho certeza porque também já recebi a informação, pelo menos numa delas, mas provavelmente são mais que uma, eu me perdi no ego também. Então, quando eu comecei a trabalhar nesta vida, na minha missão, o meu grande medo era falhar. Porque eu já sabia, inconscientemente, o custo de falhar. E agora, nesta encarnação, seria fatal. Então, tivemos as oportunidades de aprimorar o nosso currículo, em tempo ainda de estar aqui encarnados agora, nesta última encarnação, nas provas e expiações. Vamos ter um pouco de cuidado para não sair da trilha. Quantos médiuns têm medo da mediunidade? A maioria. Hoje até não tanto, mas há pouco tempo, até uns 20 anos atrás, 10 anos atrás, o que mais se via eram médiuns negando-se a trabalhar com a sua ferramenta. Por quê? Porque falharam em outras vidas anteriores como médiuns. E o medo de falhar de novo. Então, não tenha medo. Saiba usar a ferramenta. Não tem que fazer nada além daquilo que você é capaz de fazer, daquilo que você sabe fazer. Nada além do normal, do habitual. Ninguém é cobrado algo extraordinário, além das suas capacidades. Todos somos antenas também. Nós temos um canal dentro de nós chamado glândula pineal. É um cristal. Um cristal que nós temos ali no terceiro olho, que é o chakra do terceiro olho, que é a comunicação com o éter, com o além. Esse cristal ele tem um formato de pinha, por isso chama-se pineal, mas ele funciona como uma antena. É ali que ele recebe e emite sinais, frequências. É através desse canal que nós sentimos, que nós trazemos, que nós enviamos energias, frequências. E é através desse canal que nós podemos canalizar, inclusive, informações de consciências superiores, trazer informações, orientações. É através desse canal que os grandes cientistas, os grandes descobridores de coisas novas do planeta receberam informação. Como é que um ser humano fez uma grande descoberta? Através daquele canal. Ele recebeu de consciências mais elevadas. Ele não saberia. Aí as pessoas dizem, uma canalização não é científico. Sim, não é científico, porque ainda não foi comprovado. Mas quando a pessoa descobriu lá um invento,
Depois ele colocou em prática e provou que aquilo era assim, então ele passou de uma canalização para uma informação comprovadamente através da ciência, porque mostrou como funciona na prática. Então tudo é um processo. Você é um cientista, você é um médium, você é um canalizador, você é um inventor. Não há limite para a tua consciência. O limite é você que coloca. E nesta função de canalizador, de trazer informações de consciência superiores, ninguém tem exclusividade. Eu fico impressionado como às vezes tem pessoas que dizem: eu sou o único que recebe informação de tal entidade. Poxa, mas essa entidade é fraquinha, hein? Só tem um representante aqui na Terra. A maioria tem centenas, milhares. Esses são bons. São bons porque eles estão em todos os lugares, atendendo todos os médiuns que recebem informações, que se dispõem a trabalhar. São quânticos. Esses são os orientadores espirituais de primeira linha. Aqueles que têm vários representantes. É a mesma coisa você cuidar de uma criança ou cuidar de 20 crianças. Se você cuida só de uma, o trabalho é só para uma. Se você cuida 20, o trabalho é 20 vezes maior. É preciso ser mais eficiente. Então, nós temos às vezes também equipes, na maioria das vezes temos equipes espirituais que nos amparam. Depende do tema que eu vou trazer aqui, tem um informante, um guia espiritual. Eles também têm as suas funções preferenciais. Tem, dentro das profissões que existem aqui na Terra, existem as qualificações também no outro lado, porque as almas desencarnadas que nos amparam, a maioria já passaram pela Terra. Como nós. Manter-se confiante, pois somos testados todos os dias agora. O aluno está chegando ao final do curso, na conclusão, vai ter que apresentar as provas finais e vai ter que ser submetido a uma banca examinadora. Vamos ver quem é que realmente aprendeu as lições. Então você é testado no dia a dia para ver se você realmente está pronto. Testado na paciência, testado na aceitação, na compreensão, no amor, no respeito, na compaixão. Como nós somos testados. Aí alguém sempre pergunta, mas e por que Deus permite tanta tragédia? Se Deus é amor, se tudo é amor. Deus não permite nada e nem proíbe nada, ele é apenas uma consciência que tudo rege, nós somos parte dessa consciência e viemos aqui experienciar dentro desta consciência limitada. O que é permitido é aquilo que essa escola tem no seu currículo. Então a Terra é de provas e expiações. Tem gente que tem expiação, tem karma para pagar. Então aparecem situações onde ela é testada na sua oportunidade. Vai pagar agora ou não quer pagar? Você tem a condição de pagar, quita a sua dívida. Tem provas. Tem provas ainda para aprender, para desenvolver, para enfrentar. Então aparecem as situações onde somos testados nas provas. Por isso, uma escola de provas e expiações. Não é Deus que coloca as coisas, somos nós que estamos no lugar certo, na hora certa, para ser testado, para ser provado, para fazer a experiência que ainda falta. Compreender essa dinâmica da vida aqui neste planeta nos faz com que tenhamos um pouco mais de tranquilidade, de paz. E como eu falei aqui, num vídeo,
nos últimos dias, mais um mês, dois atrás, ou alguns meses, você não tem problemas, você tem tarefas. Quando nós aprendemos que tudo que aparece são tarefas e não são problemas, a coisa muda, muda de figura, muda o aspecto, muda a frequência, muda a energia. Então, vamos nos manter confiantes, porque quem precisa ser testado vai ser testado. Se você tem uma missão ainda para concluir, de vez em quando vem um teste para ver se você está pronto, e se já cumpriu, se já terminou, se já está apto a evoluir como mestre ascenso. Porque todas as almas que ascensionam deste planeta Terra se transformarão em mestres ascensos. Se você tem oportunidade, leia alguma coisa sobre os mestres ascensionados, os mestres ascensos. Você vai ver que coisa fantástica. E você é um deles. Ainda é informação, por isso está aqui. E por fim, vamos também dizer que as trevas já não atrapalham mais o destino da humanidade nem do planeta. Mas tem os seus representantes encarnados que ainda estão em poderes estratégicos e ainda atrapalham este final de ciclo. Os representantes das trevas que estão entre nós, que são os encarnados em posições estratégicas, que ainda têm poder e controle, e que não querem mudar, eles têm um tempo curto ainda de permanência aqui. Mas eles tinham muita informação que vinha das entidades extrafísicas que foram removidas já. Tanto das regiões abismais da Terra, quanto dos umbrais baixos. Então eles não têm mais informações. Eles não sabem o que fazer. Procuram entre eles alguma informação, alguma orientação, mas cada um está perdido como uma barata tonta. Então o que eles fazem? Eles aproveitam as informações que aqueles trabalhadores da luz colocam publicamente. Eles sabem aonde estão cada um deles. Eles sabem aquilo que eu posto, aquilo que você posta, aquilo que o outro que trabalha para a luz também posta. E eles buscam essas orientações, as informações. E eles vão deturpar, vão confundir, vão modificar o conteúdo, a forma, usar como arma de rebote. É a única coisa que eles ainda conseguem fazer. Mas de uma coisa podemos ter a certeza, porque essa certeza já nos foi dada. Nada vai impedir o que está por vir. A linha de tempo da Terra mudou pela última vez, definitivamente. Nada mais pode mudar. O que podemos mudar é o destino de cada um de nós. Eu posso mudar o meu destino, você pode mudar o seu destino. Ir para a Nova Terra ou para o exílio. Não tem outra alternativa. Agora não tem mais. Mas o destino individual, sim, esse nós podemos ainda decidir. Essas almas encarnadas que ainda representam as trevas aqui na Terra, elas trabalham incessantemente para destruir aqueles que tentam mostrar a luz. E eu vejo em todos os canais de boa informação, é só olhar os comentários. De vez em quando aparece lá alguém tumultuando, criticando. Não é uma autoridade, não é uma personalidade, é um simples mortal como qualquer um de nós. Mas está na frequência daqueles que estão no comando das sombras. É uma pena. Ao invés de ter o proveito daquela informação para si próprio, para tentar sair daquela sombra, daquela escuridão que ele vive, ele ainda utiliza contra os outros, tenta desmerecer. E essas personalidades encarnadas, elas às vezes atiçam o ego dos trabalhadores da luz para que esse trabalhador da luz fique tão inflado e acabe colocando tudo a perder.
Uma pena. Às vezes recebe algum incentivo, você tem que fazer assim, dessa forma, aí você vai ganhar tanto, você vai ganhar mais, você vai ter isso, vai ter aquilo. O ganho que você tem trabalhando para a luz não é financeiro. São bônus para a nossa alma. Quitar seus débitos e ter o seu crédito necessário para a ascensão. Este é o tesouro que todos nós podemos ter. O resto é superficial. É como uma brisa que passa e que não se vê. Vamos dar importância àquilo que tem importância. Vamos começar a raciocinar com a alma e não com a mente perturbadora. Vamos dar importância àquilo que realmente importa, àquilo que realmente somos. E nós não somos um corpo material. Nós estamos num corpo de matéria. Esse corpo é necessário porque as experiências precisam ser feitas na matéria, mas ele é também efêmero. Tem um tempo de validade. Vamos dar valor àquilo que é perene, que é eterno, que é a nossa essência, a nossa consciência, a nossa alma. E, acima de tudo, vamos lembrar que nós somos uma peça no tabuleiro da vida. Vamos fazer a nossa função. É tudo o que precisamos fazer, nada mais que isso. E agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.